Sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um podcast da revista Runners Brasil. Pode chegar que esse podcast é feito para você, aqui no YouTube da Runners Brasil. Se você ainda não está seguindo o nosso canal no YouTube, venha que agora aqui promete fortes emoções, hein? É o nosso podcast. Agora a gente está com um quadro novo que é Pergunte ao Especialista. E hoje temos um especialista muito especial, podemos falar assim. Recebemos aqui Félix Bonfim, ele que é coordenador da Abenutri, Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais. Pouquinho, e ele não. Ficou... Perdão, tocou no meu celular aqui. Meu telefone tocou, eu tive que cancelar também. Não tem problema. Pode falar. O Félix ficou muito conhecido, ele é muito conhecido por pelo menos uma década, né, fazer uma verdadeira revolução no mercado de suplementos no Brasil. A gente vai falar sobre isso aqui. É um assunto polêmico. Quem tiver pergunta, pode mandar, que o Félix está aqui. Já disse que vai responder todas as perguntas, né, Félix? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast da revista Runners Brasil. A gente está muito feliz de te receber aqui. Prazer meu também estar aqui com vocês. E para acompanhar essa prosa que promete fortes emoções aqui, nós temos na companhia de Pablo Mateus, ele que é empresário, CEO da revista Runners Brasil, essa revista que é uma das maiores do segmento no Brasil, no país, e também Darlan Souza, treinador e editor-chefe da revista. Bem-vindo, Darlan, bem-vindo, Mateus. Bora começar a sabatinar nosso entrevistado de hoje? Com certeza. Dani, obrigado. Começa, Darlan. Beleza, muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado ao Félix por nos dar essa agenda. É um momento único na revista, a gente trazer alguém com esse vasto conhecimento aí para poder colaborar com a gente. Mas eu queria que o Félix, então, começasse falando um pouquinho para nós da história dele. Como é que o Félix começou nessa história do suplemento? Como é que começou essa história do Félix nesse mundo da alimentação, da nutrição? O que o Félix pudesse resumir de uma maneira bem simples para apresentar para esse público da corrida, né? Quem é o Félix? Como é que o Félix começou? De onde surgiu isso, Félix? Por gentileza. No fim, ele é um ex-atleta de luta, de judô, peso pesado, lutei durante muitos anos. Sempre gostei muito de pesquisar, muito de leitura técnicas, livros, referente à suplementação, para ajudar os atletas, né? E em 2012 para 2013, tinha a loja da minha família, a loja de suplementação, e eu comecei a prestar serviços, né? No caso, eu ajudava a minha afinada tia, que na época tinha câncer, e ela precisava muito de suplementação. Eu sempre patrocinei atletas da luta, atletas de judô, atletas de jiu-jitsu, alguns atletas de fisiculturismo, né? E nesse período, alguns atletas começaram a reclamar de desconforto estomacal, dores de cabeça, diarreia, gases, referente a algumas marcas de suplemento que existiam na época, e não conseguiam, inclusive, bater peso para disputar os eventos e as competições. Isso começou a me preocupar, e eu comecei a entrar em contato com as empresas de suplemento, pedindo os laudos técnicos de whey protein, de BCA, de vários produtos, né, para ver se eles estavam dentro das normas. E eles mandavam aqueles laudos maravilhosos, né, tudo certinho, tudo correto. E aquilo começou a me incomodar. Chegou num ponto que eu falei, não, eu mesmo vou começar a fazer esses laudos. Vou verificar se esses laudos estão corretos. E, para surpresa minha, eu acho que do Brasil inteiro, no setor de suplementação, no mercado de suplemento, se constatou que basicamente 70% do mercado estava adulterado na época. Tudo que eu analisei tinha discrepâncias absurdas. Por exemplo, proteínas que eram consideradas isoladas, uma whey protein isolada, que deveria ter lá 90% de concentração proteica, tinha 10%. Né? Produtos que indicavam que tinha 5 gramas de carboidrato na dose, tinham 20, 25. Né? Então isso começou a me gerar um desconforto muito grande. Eu fui para a mídia e comecei a expor todo esse material, até porque a suplementação, muita gente confunde suplementação
apenas para atletas, né? Mas o suplemento ele é amplamente utilizado dentro de hospitais, clínicas. Existem várias patologias que a suplementação ela auxilia na melhora e até mesmo na qualidade de vida. E aí começou uma guerra, né? Começou uma guerra muito grande no mercado. Tive a oportunidade de fazer as denúncias em Brasília, né, no Senado, numa audiência pública que foi televisionada, e daí para frente eu comecei a fazer essas análises periodicamente, até que chegou ao longo de vários anos, a ABNUTRI, a Associação Brasileira das Empresas de Nutrição, me fez um convite para ser coordenador do PAN, que é o Programa de Automonitoramento, né? Esse programa ele tem a meta, a consistência de moralizar o mercado e profissionalizar o mercado, e não de ataque. Ou seja, é uma forma de você identificar quais são as empresas que estão regulares no mercado, as empresas que não estão, as empresas que estão irregulares no mercado, e essa irregularidade, quando constatada, saber se é algo doloso ou não, se é proposital ou não, né? E em cima dessas informações que nós começamos a fazer esses laudos de uma forma mais ampla, até porque pela associação esse trabalho começou a ficar muito mais sério, principalmente com o programa de automonitoramento. Nós fizemos recentemente, final do ano passado, laudos de proteínas, estamos finalizando alguns laudos de creatina. Todos os resultados desses laudos, quando são feitos, são encaminhados para a Anvisa, são encaminhados para a Gerência Nacional da Vigilância Sanitária, e quando é identificado algum tipo de adulteração dolosa, é encaminhado para o PROCON e também para o Ministério Público. Caramba! Félix, tem uma pergunta aqui correlacionada a essa continuidade. Quais foram e são as principais consequências que você teve de declarar guerra a esse mercado tão grande no Brasil, tanto positivo quanto negativo? As consequências foram bem pesadas, existem duas partes, né? Essas consequências hoje já são passadas na minha vida. Mas foi um período muito pesado, porque eu tive ameaças de morte, eu tive que andar com seguranças, tive que andar armado um tempo, minha família teve que andar com segurança dia e noite. Você tem a questão psicológica que te afeta demais. Teve um período que eu passei por depressão, teve um período que eu passei por síndrome de pânico. Enfim, a gente aprende, né, da pior forma possível quando você quer fazer o certo. Mas valeu a pena, vale Processos? a pena. Processos vários. Mais de 150 processos eu vou contabilizar hoje. Caramba! Como que você lidou com isso tudo para continuar nessa guerra cada vez mais forte? Porque a gente percebe hoje que você está mais forte ainda, né? E como você consegue lidar com isso? Porque é um tema muito delicado. A questão dos processos, na maioria das vezes, eu cometi alguns erros, né? Porque eu sou uma pessoa muito emotiva, vamos assim dizer. Eu sou aquele cara que é 8 ou 80, né? Então, durante alguns anos, eu sempre ficava muito emotivo quando eu pegava empresas, por exemplo, você pega uma empresa lá que fala que vende uma whey protein isolada, né? E nessa whey protein isolada deveria ter lá 25, 26 gramas de carboidrato, 25, 26 gramas de proteína na dose de 30. E aí você fazia o laudo, tinha 3 gramas de proteína. E aí você começava a pensar numa pessoa que é diabética, você começava a pensar numa pessoa que está fazendo algum tratamento oncológico, você começava a pensar em atletas que se utilizam de suplemento não só pela praticidade, mas por necessidade. E aí eu começava a falar alguns adjetivos de forte intensidade, xingar os fabricantes nas redes sociais, nos vídeos, e sempre informando o resultado desses laudos. Isso gerava processos. Então, vou citar, por exemplo, um processo que ocorreu com uma marca que eu até posso falar, o nome dela é Fisionutri. Essa marca, na época, ela me acionou por calúnia, injúria e difamação, né? Quando o juiz pegou todo o material na mão, pegou toda a minha defesa,
eu lembro até hoje como ele falou assim, olha, referente à calúnia, eu não vou nem sequer julgar o mérito da questão, porque o réu já comprovou com todas as provas que a empresa está totalmente irregular perante a Anvisa, isso na época. Agora, referente à difamação, eu vou analisar os fatos. E aí não tem muito o que falar, porque realmente eu pegava pesado. Às vezes ainda até hoje eu pego pesado. Chamava o pessoal de criminoso, de vagabundo e outros adjetivos mais, né? A maior parte dos processos referente a comprovar a irregularidade dessas empresas, eu ganhei. Alguns processos eu perdi, a maioria por difamação, porque eu xingo mesmo as pessoas, e de uns anos para cá que eu comecei a me controlar, até que chegou um ponto que um juiz virou para mim, me chamou na sala dele após a audiência e falou assim, olha, jovem, acompanho o seu trabalho, te sigo no seu canal lá no YouTube, mas eu vou te dar uma dica aqui, um conselho para você e para o seu advogado. O que você está fazendo é o direito do cidadão, você pode fazer isso da forma mais correta possível, mas você tem que parar de utilizar esses adjetivos de forte intensidade, porque senão você cria brechas para esses empresários ou para essas pessoas de má índole te processarem, né? E aí eu comecei a me policiar um pouco mais, mas aí eu sou meio, é aquilo que eu costumo dizer, eu passo um período tentando ser educado, tentando ser mais coloquial e depois, de repente, acabo explodindo, e aí quando eu vejo, o processo já está comendo solto. Esse é o Félix. Quer fazer uma pergunta? Eu continuo. Eu quero fazer uma, Dani. Félix, obrigado por estar aqui com a gente. Assim, nós, do lado de cá, você fez muito bem, né, para a indústria, olhando na ótica do consumidor, porque você apontou grandes erros e grandes problemas na fabricação de vários produtos. Trazendo um pouco para o nosso lado, você já falou bem sucintamente, mas qual os principais problemas de um atleta usar um suplemento adulterado ou suplemento, vamos falar de um whey especificamente, quais as consequências pode trazer para o atleta nesse sentido? Olha, veja bem, o atleta, principalmente nos esportes, como o próprio fisiculturismo, ou mesmo o corredor, e outros esportes em si mesmo, a proteína ela é responsável por várias funções no organismo, e o principal delas é pela manutenção da massa muscular, né? Então, quando você está em preparação, você tem um acompanhamento nutricional, você tem o seu treinamento. Nesse acompanhamento nutricional, você tem as quantidades que você deve ingerir de proteína, de carboidrato, de gorduras, de macro, micronutrientes, para você obter o seu resultado final. Seja para uma luta, seja para uma corrida, seja para um campeonato de fisiculturismo, enfim. Quando você ingere um suplemento, uma whey protein adulterada, que não tem a quantidade necessária, ou melhor, informada de proteína naquele produto, você está, vamos assim dizer, minando a sua própria preparação. Você não vai conseguir chegar no seu objetivo final, você não vai conseguir ter o resultado final que você pretende chegar para disputar um campeonato e ter as devidas condições necessárias para que você seja bem sucedido. O problema maior também não é só a questão do atleta, né? Fica também as pessoas que fazem a utilização da whey protein por questões médicas, por questões de saúde. Você pega, por exemplo, vou citar aqui casos de um paciente de cirurgia bariátrica. Você imagina um paciente de cirurgia bariátrica. Ele não pode ingerir carboidrato logo após a cirurgia. Geralmente os médicos indicam proteínas de alta concentração, geralmente estão isoladas, hidrolisadas, e você imagina esse paciente comprando uma proteína adulterada com alta concentração de carboidrato. Não vai dar bom. Vai acontecer alguns problemas bem que vão prejudicar a sua saúde e a recuperação. Você pega questões de diabéticos, você imagina um diabético que compra uma whey protein isolada, e porque ele acha que ali tem 1 grama de carboidrato,
e esse produto está adulterado, e na verdade ele está ingerindo 20, 25 gramas de carboidrato. Esse diabético vai passar por situações de chegar até mesmo ir para o hospital, né? Então, são vários fatores que levam a adulteração da suplementação a prejudicar pessoas que utilizam o suplemento para alta performance, como pessoas que utilizam a suplementação para qualidade de vida ou necessariamente para fazer algum tratamento médico. Félix, o whey, a gente sabe que é um dos recordistas, né, no consumo no Brasil, principalmente pelos corredores. E é verdade que a legislação permite uma variação de 20% para mais ou para menos nas quantidades de proteína, e mesmo fora desse parâmetro, são certificadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária? A Anvisa ela permite uma margem de erro de até 20% do informado. Então, por exemplo, você vai pegar uma proteína que ela indica que tem 80% de concentração, ela pode ter uma margem de 20% de erro em cima desse valor informado. Tanto, em todas as informações nutricionais que são colocadas na informação nutricional. Basicamente, particularmente, eu considero uma margem alta. Eu acho que 10% seria uma margem de erro muito boa, tolerável, né? Mas, enfim, essa é a margem que a Anvisa utiliza, que é mais ou menos 20%. Existe uma mudança, já está tendo uma mudança nessa margem de erro. Parece que ela vai ser diminuída, tá? Mas eu não tenho informação ainda se já foi colocada em prática. Quer fazer alguma pergunta, Darlan? Quero sim. Dentro desse contexto, Félix, dentro da adulteração, você falou do produto. Eu queria perguntar para você discorrer um pouquinho mais sobre adulteração nas embalagens. Como funciona a adulteração de embalagens? Você achando que está comprando um produto de uma marca, está comprando algo que eu nem imagino que tenha dentro. Conta para nós sobre essa adulteração de embalagens. Falsificação. Seria mais correto dizer falsificação. Eu vou te contar aqui um caso. Existe, por exemplo, um distribuidor oficial no Brasil. Vou citar aqui o nome da CR Nutrition, que ela é a distribuidora oficial da Universal, uma das marcas que ela distribui. E ela tem exclusividade na distribuição da Universal Nutrition no Brasil, que é uma marca americana. O ano passado foi lançado nos marketplaces, se eu não me engano, isso acho que foi, eu não lembro agora se foi no Shopee, Magalu, não lembro agora qual a plataforma de marketplace que foi colocado. Eles lançaram um produto com uma embalagem que não existia, uma apresentação que não existia da Universal Nutrition, vendendo esse produto por um preço que simplesmente é impraticável no mercado, muito barato. E a própria Universal Nutrition, na sua conta do Instagram, que é dos Estados Unidos, informando que aquele produto era falsificado, informando que a Universal não tinha aquele produto, informando que aquele produto era totalmente irregular. A distribuidora no Brasil fez o boletim de ocorrência, entrou em contato com a plataforma de marketplace. E você sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a plataforma de marketplace estava fazendo promoção para queimar o restante dos estoques. Então, assim, Deus. Plataforma de marketplace hoje no Brasil, infelizmente, eu falo com propriedade, tá? Você pega um Mercado Livre, você pega uma Shopee, você pega uma Magalu, você pega vários outros mercados, várias outras plataformas de marketplace. Se a pessoa não tiver um bom conhecimento daquilo que ela está comprando, independente de ser suplemento ou não, essas plataformas hoje são depósitos de desova de produtos roubados, de produtos adulterados, de produtos falsificados. Então, o mercado de suplementação, boa parte de tudo que é falsificado, boa parte de tudo que é adulterado no mercado de suplementos é vendido nas plataformas de marketplace. Então, algo que a gente precisa ficar muito esperto, né, Félix? Assim, viu uma diferença de preço muito grande,
tem que levantar logo a bandeira e desconfiar, né? Porque é o que você falou. Pode ser que seja um produto falsificado ou seja um produto fruto de roubo, né? Então, adulterado ou roubado, carga roubada, que a gente sabe que acontece também, né? Pode acontecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? É uma das coisas que a gente precisa ficar muito atento, né? O consumidor no geral, eu não passo a mão na cabeça do consumidor, não. O consumidor, ele tem sim a sua parcela de culpa, porque existem pessoas que parece que nós, brasileiros, não digo todos, tem aquela coisa da lei de Gerson, né, de querer levar vantagem em tudo. Então eu costumo dizer que quando a pessoa quer ser malandro demais, ele acaba se ferrando. E é o que acontece geralmente na questão da suplementação que nós estamos falando aqui. Você tem marcas, a qual eu faço análise já há muitos anos, existem dezenas de marcas aí muito boas, regulares no mercado, que atendem às especificações da Anvisa, e você tem uma margem de preço, você tem uma média de preço. Então, quando você chega num determinado período, você pega uma promoção lá de 10%, 15%, é algo aceitável. Agora, você encontrar uma proteína, por exemplo, você pega uma whey protein hoje, normal, vendida no mercado tradicional, uma whey protein concentrada aí em média com 70%, 75% de concentração proteica, isso em laudo. Ela custa hoje, em média, algo em torno de 120 a 140 reais. Isso eu estou falando no mercado tradicional, né? Que é vendido nos bud shops, nos e-commerce. Uma proteína adulterada, uma proteína falsificada, o que você encontra, se você fizer uma breve pesquisa aí agora, você entrar lá no Mercado Livre, na Shopee, e digitar whey protein 2 quilos, não vai ser difícil você encontrar preços de 120, 130, 140 reais, até 99 reais, vendendo whey de 2 quilos. Isso não existe. A pessoa está comprando ali, sabe-se Deus o quê. Na maior parte das vezes está comprando ali carboidrato, está comprando maltodextrina, se fazendo passar por proteína. E não é só a questão da proteína, nós temos também a questão da creatina. Nós tivemos aí várias marcas hoje que foram denunciadas pela Benutri, junto ao Ministério Público, que sequer existia creatina no produto. Não tinha creatina no produto. O produto estava sendo vendido como creatina e não tinha creatina no produto. Aí você pergunta para mim, mas Félix, tinha o quê? Não sei. Porque é outra análise que daí nós teríamos que fazer para detectar, para saber o que é que estava sendo colocado ali dentro. Então, assim, são situações que são assustadoras. Félix, eu como consumidora e corredora, ouvindo você falar, agora eu tenho certeza que muita gente está assistindo esse podcast também vai ter essa dúvida. Como a gente identificar, sei lá, um laboratório underground ou identificar que o produto é adulterado, é falsificado? Como a gente faz para comprar hoje suplementos com segurança? Quais são as suas dicas? Primeiramente, se você vai comprar um suplemento num marketplace, compre de loja oficial. Não compre de uma loja que você não conheça. Segundo, desconfie sempre que o produto for muito barato. Infelizmente, hoje, devido à situação que nós estamos vivendo aí de pós-pandemia, porque ainda é real, a situação econômica e financeira no mercado de suplemento ainda não encontra estabilidade. Está começando a se estabilizar agora. Mas não existe milagres de preço. Desconfie sempre que você for comprar um suplemento que ele for muito barato. Porque o suplemento, mesmo as marcas mais conhecidas no mercado e as marcas que são menos conhecidas no mercado, mas seguem um padrão de qualidade, a diferença de preço não é muito grande. Essa diferença de preço é de, no máximo, 10%, 15%. Mais do que isso, você tem que ligar o alerta e abrir seu olho, porque você pode estar comprando algo falsificado, adulterado. Outra opção que você tem é de você entrar no próprio site da Benutri ou no meu canal no YouTube e ver os vídeos que tem lá de análise de creatina, de proteínas, de marcas que são aprovadas, que são reprovadas. Algumas dessas marcas, alguns desses vídeos, ultimamente eu tive que retirar do ar, porque nós temos aí um problema grande de algumas empresas bem conhecidas que foram pegas praticando amino spike, empresas que foram reprovadas em laudos de proteína. Eu estou falando de empresas extremamente conhecidas no país,
e que eles entraram com uma liminar na justiça contra a minha pessoa e contra a própria Benutri, a Associação Brasileira das Empresas de Nutrição, para retirar o resultado desses laudos das redes sociais, dos sites, para que não viralizasse. O que chama atenção é que esses erros são facilmente corrigíveis. São erros que eles podem corrigir de forma muito fácil. E não são erros que a gente detectou dolo, né? Mas a empresa parece que ela é professora de Deus, ela não pode errar, ela nunca errou, e quando ela erra, ela não consegue admitir seus próprios erros. Tiveram outras empresas que foram pegas de forma irregular, e essa própria empresa nos contatou a própria Benutri, ou a mim mesmo, pedindo informações para que esses erros não pudessem ser repetidos, e aí você vê que a empresa ocorreu de uma forma irregular, ou não foi aprovada no laudo, por amadorismo, porque às vezes ela não cometeu, não seguiu o protocolo das boas práticas de fabricação, ou às vezes ela não validou uma matéria-prima da forma que deveria ter sido validada, não teve a intenção de adulterar o produto. Foi um erro amador que ocorre com toda e qualquer empresa, né? Até as grandes multinacionais hoje conhecidas no mundo têm os seus erros que são divulgados aí na mídia, aparece sempre alguma coisa referente ao tipo. E o mercado de suplemento também não é diferente, né? Essas são algumas dicas, e óbvio, né? Sempre procurar saber se essa marca foi aprovada em laudo, se ela não foi aprovada em laudo, quanto tempo ela tem de mercado, né? Questões de preços, né? Isso são alguns dos pontos que você pode levar em consideração antes de comprar qualquer tipo de suplementação. E é engraçado, né, que a gente que trabalha com rede social, por exemplo, muitos atletas a gente sabe que são patrocinados por marcas, até novas marcas que eles desconhecem, e a gente ganha muitos produtos. Isso é uma coisa que eu sempre tive muito cuidado, e eu acho que é um dos grandes problemas também. O atleta é patrocinado por aquela marca, ele recebe vários produtos daquela marca e começa a consumir sem saber a procedência, né? Isso acontece, não é? Eu vou te falar um caso bem pior do que o atleta. Porque o atleta, na verdade, ele está cumprindo o papel dele ali de patrocinado. Eu costumo dizer que quando o atleta ele é patrocinado por uma marca, ele coloca uma coleira no pescoço. Se a marca falar deita, ele deita. Se ela falar rola, ele rola. Se ela falar pula, ele tem que perguntar que altura. É mais ou menos assim que funciona. Mas o que chama mais atenção são profissionais da área da saúde, principalmente nutricionistas e nutrólogos, que estão sendo patrocinados por marcas de suplemento. Vou te falar algo recente que aconteceu. Os últimos laudos que a Benutri fez referente à análise de proteína, existe uma grande marca de suplemento, extremamente conhecida no meio médico, extremamente conhecida por nutrólogos, extremamente conhecida por nutricionistas. Ela é famosa mundialmente. Mundialmente não, perdão. Ela é muito famosa no Brasil. E é uma das marcas mais caras, se não for a mais cara que existe no mercado como marca nacional. E essa marca, ela foi reprovada em quase todos os laudos de proteína. Quase todos os laudos de proteína ela foi reprovada por aminospike. E o que é o aminospike? É você adicionar aminoácidos baratos na proteína, tá? Para você aumentar a concentração proteica dela. Ela foi pega em vários produtos com essa forma irregular. E essa marca, ela é muito indicada por nutricionistas e por nutrólogos. E esses nutricionistas e nutrólogos, eles indicam a marca por quê? Porque eles são patrocinados por ela. A marca geralmente paga simpósios, paga eventos, onde são as feiras que esses nutricionistas, que esses nutrólogos participam. Dependendo da visibilidade, da fama, da prospecção desse profissional da saúde, eles pagam aluguel. Eles emitem cupons de desconto para esses profissionais da área da saúde para indicarem essas proteínas. E o que mais chamou a atenção, que mesmo quando começou a ser divulgado os laudos dessa marca, vários médicos vieram em defesa da marca. Mas o próprio médico, diga-se de passagem, não teve a capacidade dele mesmo pegar o produto e fazer o laudo para comprovar o que nós estávamos mostrando.
E eu falo algo já há muito tempo, desde quando eu comecei a fazer os laudos lá atrás, em 2012, 2013. Ninguém precisa acreditar naquilo que eu falo ou naquilo que eu mostro. Faça você mesmo o seu próprio laudo e comprove, né? Óbvio, hoje, com o peso da associação, com o PAN, que é o Programa de Automonitoramento, isso é muito mais relevante. Mas eu costumo falar para as pessoas, você não precisa acreditar no laudo da Benutri, você não precisa acreditar no meu laudo. Faça você mesmo um laudo, é simples. Você pega o seu produto, você manda para um laboratório de análise. Olha, eu quero saber um laudo de carboidratos, cinzas, de carboidrato, gordura e proteína. Eu vou fazer um laudo de Kildo, uma análise de Kildo. Eu quero saber, mas a análise de Kildo ela pode ser, como é que eu posso dizer, enganada. Pode. Se você adiciona aminoácidos, você pode enganar uma análise de Kildo. Então você tem que fazer uma análise de aminograma completo. Aí você vai ter que gastar um pouco mais. Mas tudo que eu faço, tudo que a associação faz, o próprio consumidor pode fazer. Só que daí vai ter que ser um consumidor que tem vamos assim dizer, um poder financeiro um pouquinho melhor, porque uma análise de aminograma completo era um pouco cara. A associação gastou ano passado algo em torno de R$500 mil só em análise de aminograma completo. Essas análises elas giram em torno de 4, 5, 6 mil reais cada análise. As análises de creatina já são um pouco mais em conta. Já são análises que você vai gastar metade do valor, desse valor. E a metodologia de Kildo, que é uma análise mais simples, que seria a questão do carboidrato, você saber a quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura. Essa análise hoje você vai gastar algo em torno de R$500 a R$700. Isso eu estou falando em laboratórios regulados pela Anvisa. Se você tiver uma universidade próxima da sua casa, você consegue fazer uma universidade estadual, você consegue fazer um laudo desse por R$200 Fica bem mais fácil, né? Pelo menos você já tem uma base para você se situar. Os atletas, hoje, eles conseguem... Pode falar. Pode fazer, só uma perguntinha. Uhum. Tá. A gente já está indo para a reta final. Félix, os atletas hoje, né, os corredores, eles conseguem hoje, pela Benutri, saber o nome dessas marcas que você está dizendo que foram reprovadas? Consegue pela Benutri e consegue alguma coisa também no meu próprio canal no YouTube. A Benutri teve que retirar algumas marcas e alguns laudos do ar devido a liminar que entraram contra a Benutri. Obviamente a Benutri já entrou com a defesa, está aguardando um parecer do juiz para voltar a divulgar todas as marcas, mas sim, consegue. Ótimo. Pode falar. Darlan, quer falar? Eu queria perguntar, o Pablo pipocou aqui, eu vou entrar de solo aqui, Félix. Félix, eu queria que você explicasse para o corredor, que é o público leigo, muitas vezes aqui, eu sei que você está acostumado com o fisiculturismo, mas para o nosso público leigo, corredor mesmo, só que partir corrida de rua, corre um pouquinho na esteira na academia, o que é exatamente essa amina spike, né? Como é que é esse processo que o pessoal utiliza para tentar levar uma vantagem, e sobre o que você já falou, mas eu queria que você reforçasse. Se eu pegar o meu pote de whey, se eu pegar meu pote de creatina e levar hoje para análise, quanto eu gastaria como um ciclista, um corredor comum? Eu queria que você deixasse bem claro aqui, que talvez a gente pode até fazer um corte aqui, por gentileza. Tá, vamos por partes. Primeiro, eu não sou muito... óbvio, o meio fisiculturismo, ele basicamente me colocaram nesse meio. Mas é um meio que eu não gosto. É um meio podre, é um meio sujo, é um meio prostituído, é um esporte que tem poucas pessoas com índole. Essa é a realidade. Tá? Você vê vários atletas aí fazendo divulgação de laboratórios underground, vários atletas divulgando e fazendo apologia para você comprar de laboratórios criminosos. Você vê uma falsidade muito grande. Então, basicamente, me colocaram nesse meio, mas eu não sou desse meio, nunca fui, nunca pretendo ser. Graças a Deus, eu venho do meio da luta, eu tenho alguns patrocinados que são da corrida também, que eu patrocino aqui na região, mas já patrocinei fisiculturista, não pretendo nunca mais patrocinar nenhum fisiculturista, é só dor de cabeça, deixar isso bem claro, tá?
Vamos lá. A questão do amino spike. O amino spike, ele ficou conhecido nos anos de 2014, 2016, no escândalo da proteína nos Estados Unidos. Várias marcas conceituadas, marcas famosas, foram pegas fazendo uso de amino spike. Isso virou um escândalo na época que ocorreu o mundo inteiro. Várias empresas fecharam as portas, tiveram que pagar indenizações milionárias. E o que é o amino spike? O amino spike é quando a empresa ela se utiliza de uma matéria-prima de segunda linha ou de baixa qualidade, no caso uma proteína, tá? E ela adiciona aminoácidos baratos que não vão te causar qualquer benefício à sua saúde ou à sua performance, simplesmente para aumentar a concentração proteica dessa proteína. Caso você faça alguma análise, por exemplo, a metodologia de Kilden, quando você faz a análise, ele não consegue detectar o amino spike, devido ao nitrogênio que é colocado, como é que eu vou explicar para você? Devido ao nitrogênio que ele é colocado na proteína, a proteína ela libera o nitrogênio e com a adição do aminoácido ele calcula isso como se fosse proteína. Já o laudo de aminograma completo, ele isola cada aminoácido da proteína. Ele vai isolar a leucina, isoleucina, valina e assim por diante. Então ele consegue saber se existe a adição de aminoácidos ali dentro. Qual é o custo desses laudos? Um laudo feito em uma universidade com metodologia de Kilden para detectar carboidrato, gordura e proteína, você paga em média R$200. Perdão. Se você for fazer um laudo num laboratório reglado pela Anvisa, laboratório oficial, esse laudo ele já sobe de valor. Ele pode ficar entre R$500 e R$700. Estou falando da aminograma dele. Ele faz aminograma e não tem erro. Esse é o padrão ouro. O aminograma não tem erro. O padrão ouro, a gente sabe que ali está... Porque ele descreveu cada... Porque uma proteína, né, Félix? A gente sabe que o aminograma, ele não tem vários aminoácidos, né? O aminograma ele não tem erro. Ele vai quantificar todos os aminoácidos da proteína. Um laudo de aminograma completo, aí já fica mais caro. Um laudo de aminograma completo, eu acredito que você vai pagar hoje, em média, de 4... Pode botar R$5.000. De 4 a 5 mil reais um laudo de aminograma completo. Isso em laboratório reglado. Eu não vou nem dizer aqui universidade, porque dificilmente você vai encontrar uma universidade que vai fazer um laudo de aminograma completo. Pode ser que você encontre alguma universidade federal, mas mesmo não sendo o laboratório reglado, esse laudo, essa quantificação, ela é cara. É legal você falar isso, Félix, aproveitando que você falou, porque muitas vezes, por exemplo, pesquisa científica, a gente acaba utilizando alguns suplementos. Então, já fica a dica aqui para os colegas, se futuramente pretendem fazer uma pesquisa científica, de fazer essa análise completa antes, para depois ser jogando suplemento na galera, porque senão pode dar problema. Justamente. Inclusive, nós temos aí alguns profissionais da área da saúde bem famosos aí no meio, que costumam dizer que no Brasil o whey protein é junk food, né? E se utiliza de um estudo, de uma proteína, que foi feita lá nos Estados Unidos. Eles pegaram uma proteína de baixa qualidade, uma proteína que não era tão boa, fizeram um estudo em cima dessa proteína e simplesmente generalizaram com outras proteínas que são que têm alto padrão de qualidade, têm alta concentração e assim por diante. Então, quando você for fazer algum estudo científico, a primeira coisa que é de praxe é você fazer um aminograma completo da proteína e você verificar que existem diferença nos padrões de resultados dessas quantificações de uma marca para outra. Porque as marcas, geralmente, elas utilizam vários tipos de matéria-prima. Que ao contrário do que todo mundo imagina, fala assim, porque eu só uso Glambia, eu só uso Fonterra, eu só uso Wilmar. Não. Nenhuma marca de suplemento hoje, não só no Brasil como no mundo, ela fica à mercê só de uma marca como fornecedora de matéria-prima. Geralmente ela trabalha até com 3 fornecedores de matéria-prima
porque nos períodos de entre-safra, para não correr o risco de ficar sem a própria matéria-prima, ele tem que ter mais de um fornecedor. Então, existe variação nessas matérias-primas. O que o Félix falou aqui é que o fornecedor de matéria-prima, a Glamb é um grande fornecedor, né, Félix? Então, só para deixar claro, pessoal, a Glamb não é uma marca. A Glamb é a mais famosa, mas existem várias empresas aí, hoje, que atendem um padrão de qualidade altíssimo. Você tem a Agropur, você tem Glamb, você tem Fonterra, você tem Umar, você tem Special Milk, você tem vários fornecedores de matéria-prima hoje, conhecidos a nível mundial, que tem um padrão de qualidade muito, mas muito alto mesmo. Obrigado. E, Félix, agora falando do outro lado, a gente sabe que muitas marcas não querem essa investigação. Eu acredito que alguns lojistas que podem estar nos ouvindo, que têm lojas, né, de suplementos, querem sim ter essa certificação, né, esse aval da Abenutri, esse seu aval. É possível contactar ou ter esse apoio da Abenutri para que toda a loja seja certificada e aprovada? Olha, existe um projeto em andamento, que inclusive eu até conversei com o presidente, Marcelo Bella, de um selo de qualidade, né? E colocar esse selo de qualidade não só nas empresas, como nas próprias lojas, né? São lojas que podem trabalhar ou ter somente dentro do seu estabelecimento comercial produtos somente aprovados em laudo. Porque muitos lojistas hoje, graças ao trabalho que a Abenutri vem fazendo e ao que eu venho demonstrando no mercado aí ao longo de quase uma década, preferem trabalhar com marcas que foram aprovadas em laudo. Eu acho que seria uma certificação de qualidade, né? Isso é muito bom. Existe sim um projeto que não sei se vai ser colocado para esse ano. Já estamos estudando fazer isso já desde o ano passado. Conversei com o Marcelo e vai ser colocado em prática. Eu espero que esse ano ainda. Ô Félix, hoje a Abenutri, ela cobre hoje, consegue cobrir 100% das empresas hoje que fabricam, né, os suplementos. Não. E não consegue. Todos os laudos eles são divulgados lá. Então, se a pessoa quiser saber alguma marca que ela usa, ela pode ir lá no site da Abenutri ou entrar no teu Instagram aqui. Até coloquei o endereço aqui para te seguir lá e semanalmente ou em tempos você também faz essa análise e coloca lá também, né, no teu Instagram, né? A Abenutri faz os laudos dela, eu sou o coordenador da Abenutri, né? Minha função lá hoje seria, no caso, a seleção das marcas, para a gente fazer esses laudos, a divulgação, ajudo na divulgação, não só no site da Abenutri, como eu faço também no meu canal no YouTube e no meu próprio Instagram, né? Mas na questão de abranger 100% do mercado, é simplesmente impossível. Não tem como fazer isso. Para você ter uma ideia, hoje, no Brasil, nós temos aí algo, eu vou falar, mas eu vou dizer para você, não de forma oficial, mas com certeza mais de 800 marcas de suplemento no Brasil. É humanamente impossível a Anvisa fazer uma fiscalização efetiva porque ela não tem material humano para isso. Você imagina a função da Anvisa, dos vários setores que ela tem como responsável, destacar um número de fiscais, fazer um trabalho que realmente seja assertivo, que tenha uma fiscalização efetiva em cima dessas mais de 800 empresas de suplemento que são espalhadas no Brasil. Ela teria que parar tudo que ela está fazendo só para atender o mercado de suplementação, né? E aí o pessoal fala, nossa, mas é muita marca. Nos Estados Unidos é muito mais. Nos Estados Unidos a gente pode falar que existe hoje mais de 1.500, próximo a 2.000 marcas de suplemento no mercado americano. É um mercado que fatura algo assim, valores astronômicos. A gente está falando de valores de bilhões de dólares. Então não tem como você fazer um mapeamento de todas as marcas de suplemento no Brasil. Até porque hoje, infelizmente, você consegue montar uma marca de suplemento no fundo da sua casa, de forma irregular.
Por isso que seria importante, né, Félix, essa certificação, né? Porque acho que teria um movimento contrário, né? As marcas iam procurar a Anvisa, iam procurar os órgãos reguladores para ter esse selo de qualidade, né? Poderia ajudar muito se esse projeto fosse aprovado, né? O selo poderia... A Anvisa, eu não sei se ela liberaria esse selo, isso aí eu acho quase impossível, mas a Abenutra, ela pode liberar esse selo, inclusive várias pessoas pediram para mim fazer isso. Olha, Fé, você poderia liberar um selo de qualidade para a loja, para a marca, mas para mim ter o próprio selo, teria que ter inicialmente também uma associação que fizesse esse trabalho, e quando eu assumi a coordenação da Abenutra, isso foi levado em questão. Eu já conversei com o próprio Marcelo Bella para fazer esse selo de qualidade, para colocar não só nas empresas, mas também nas lojas que queiram trabalhar somente com marcas que foram analisadas, que foram feitos laudos e passaram nesses laudos. Eu acredito que esse ano ainda deva ter uma surpresa positiva referente a esse selo de qualidade. Muito bom. Meninos, vamos para a nossa reta final aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Félix. Eu acho que, na verdade, é uma pergunta um pouco conclusiva. Queria que você falasse um pouco da sua expectativa com relação ao futuro da suplementação no Brasil e se você está otimista diante de todo esse panorama que você vive já há mais de 10 anos e de que você vislumbra também, né, vamos supor, daqui a 10 anos. Olha, o mercado de suplementação no Brasil ele é um mercado... a gente costuma chamar de bebezinho. Ele ainda está nascendo, por incrível que pareça. É um mercado em amplo crescimento, é um mercado que pode ser prospectado com valores astronômicos em termos de vendas ainda. Várias empresas do mundo inteiro olham para o Brasil de uma forma positiva na questão de investimentos, né, de trazerem marcas importadas ou de fazer o invase desses produtos aqui, mas o mercado brasileiro, o que falta nele é o profissionalismo. Tem que ter uma profissionalização maior das empresas de suplemento, tem que ter um treinamento melhor dos próprios revendedores, uma conscientização, principalmente dos bud shoppings, porque é o lojista, é o revendedor que ele faz a marca, então ele tem que ter a conscientização que ele tem que vender produtos de qualidade para aquele que sustenta a sua loja, a sua família, que mantém o seu ganha-pão. E em cima disso, o crescimento de mercado na questão de suplementos no Brasil para os próximos anos é promissor. Por exemplo, para você ter uma ideia, logo após a pandemia, que o mercado se retraiu, após a pandemia o mercado cresceu 25%. E esse crescimento tende a aumentar nos próximos anos, porque agora começa a ter uma estabilidade na questão de matéria-prima, porque 98%, 99% da matéria-prima que é utilizada no mercado de suplemento é importado. E agora já se tem uma certa estabilidade na questão de preços e dos produtos que trazem de lá de fora para cá. É um mercado promissor, resumindo, é um mercado muito promissor, desde que tenha profissionalismo, pare um pouco com o amadorismo, e tem uma fiscalização um pouco mais efetiva. Ô, Félix, se você me permite, eu trouxe aqui o meu... Alguma coisa, meninos, vocês querem falar? Eu posso encerrar. E meu leite com pera aqui para mim tomar aqui, que você não gosta muito da galera leite com pera, então eu fiz questão de trazer uma pera aqui, tomar o meu leitinho com pera para homenagear você aí. Tem uma galera leite com pera que erra nas fórmulas dos seus produtos e depois não admite o erro e entra com liminar na justiça. Mas é normal, isso acontece. Félix, obrigado. Os corredores, para a galera que corre, o que você vê que eles têm mais utilizado, o que você acredita que seja mais seguro para eles? E eu queria que, se você tivesse a oportunidade aqui, você valorizar quem está fazendo um trabalho sério, se você tivesse a oportunidade de aproveitar e falar de empresas assim, cara, compra dessas marcas que ultimamente tem dado muito certo. Se você tiver essa possibilidade, aproveita, porque quem está fazendo certo acho que tem que ser sempre valorizado. Eu só comprei um whey hidrolisado porque o Félix falou, pode comprar. Eu fui lá e comprei, Clean Whey. Na questão dos suplementos mais utilizados aí pelos corredores, existe uma grande procura ainda em cima do BCA. O BCA tem a sua função,
não nas doses que são colocadas hoje no mercado, a quantidade de BCA utilizada por um corredor, por um ciclista. Até tem uma situação bem engraçada aqui que eu vou mencionar para vocês, de um caso de um atleta, de um ciclista. Ele chegou com a nutricionista dele para fazer uma compra de suplementos e ele falou assim, olha, eu quero o meu BCA. Eu dei 2 potes de BCA. Aí a nutricionista olhou para ele e falou assim, mas você perde tempo com BCA? Ele olhou assim para a cara da nutricionista e falou, olha, doutora, não briga com o meu BCA não, porque senão eu vou brigar com a senhora. Faz o seguinte, a senhora faz igual eu, monta na bike, pedala 100 km, 100 BCA. Depois a senhora pedala mais 100 km com BCA. Aí você me fala se dá certo ou não, se ele funciona ou não. Eu faço isso na prática, né? Então eu acho isso muito engraçado, né, quando eu me lembro dessa história. Mas o mais utilizado hoje são os blends de aminoácidos. Muitos corredores aí, o pessoal que faz exercícios altamente aeróbicos, né, utilizam blends de aminoácidos, utilizam BCA ainda, creatina, blends de carboidrato, como no caso da deripose e palatinose, né, são bastante utilizados hoje. O que eu olho com atenção e que eu estou vendo muita gente fazendo erros são alguns corredores se utilizando de cafeína. Muita atenção quando você for fazer a utilização de cafeína. Cafeína, ela altera o batimento cardíaco, ela aumenta a pressão, é problemático. Então, assim, prestem atenção quando vocês forem fazer a utilização de cafeína, para vocês não terem um mal súbito ou algo pior. Mas esses são geralmente os suplementos mais utilizados aí hoje pelo pessoal da corrida. Você tem os planos de carboidrato, deripose, palatinose, o pessoal utilizando creatina, blend de aminoácidos, BCA em alta concentração. Geralmente o pessoal que utiliza o BCA está utilizando na faixa de 10 a 20 gramas de BCA, dependendo do corredor. Não tem, no caso, se ele Teu áudio, Félix. Teu áudio, Félix. Teu áudio tem um cortezinho. Teu áudio está com um cortezinho. Vê se melhorou agora. Melhorou? Melhorou. Pode repetir essa última fase que você falou dos blends em diante? Os corredores mais estão utilizando os blends de aminoácidos, tá? Blends de aminoácidos, que é o EAA, creatina, BCA em altas dosagens, algo em torno aí acima de 10, 20 gramas o pessoal utiliza, tá? Tanto os corredores quanto os ciclistas utilizam bastante. Os blends de carboidrato, derribose, palatinose, a própria whey protein também é utilizada, óbvio, porque serve para manutenção da massa muscular. Um erro que muita gente está cometendo, que já foi divulgado por alguns cientistas, né? Existem algumas pessoas que elas substituem a whey protein por blend de aminoácido, tá? Isso é errado. O correto é que você faça a utilização de ambos, mas em horários distintos. Por quê? Se você substituir o blend de aminoácido, a absorção desses aminoácidos ela é muito rápida, tá? Isso vai acabar agredindo a sua mitocôndria. E se você agredir a mitocôndria, você vai prejudicar a síntese da creatina. Então não é interessante você trocar a proteína por blend de aminoácidos, e sim você fazer a utilização dela em conjunto, em horários distintos. Isso já foi até mesmo divulgado por cientistas que são especialistas na área, tá? No que se refere a marcas... Oi, pode falar. A cafeína também você falou, né? A cafeína que ela acelera o trato intestinal, outras coisas. Repete para nós, por gentileza, essa parte. A cafeína, o pessoal que corre, muito cuidado, porque a cafeína ela altera o batimento cardíaco, ela altera a pressão arterial, tá? Você vai estar fazendo um exercício que é altamente aeróbico, e eu vejo muita gente hoje fazendo utilização de cafeína e às vezes até passando mal. Eu já vi corredores, já vi ciclistas aí em situação bem desagradável, indo parar em hospital porque utilizaram cafeína em dosagens erradas. Muito cuidado quando vocês forem fazer a utilização de cafeína, principalmente pré-treino. Pré-treino é um produto que ele foi desenvolvido para exercícios anaeróbicos, não aeróbicos, certo? Pré-treino ele causa também um aumento do batimento cardíaco, um aumento da pressão arterial substancial. Cuidado, muita atenção nisso, tá, gente? Eu estou vendo muita gente começando a correr,
Muita gente começando a andar de bicicleta e querendo fazer utilização de pré-treino, querendo fazer utilização de cafeína, com a desculpa de, porque vai me ajudar a emagrecer ou vai melhorar a minha resistência e assim por diante. Perdão, só um minuto. É isso que está acontecendo muito. Marcas de suplemento. Olha, me perdoe se eu deixar alguma marca de suplemento de fora, porque existem várias marcas que são de boa qualidade, tá? Mas vamos lá, eu vou falar para vocês as marcas que eu gosto, que eu confio. Você tem o caso da Adaptogen, você tem o caso de uma Cream Whey, você tem o caso da Sintrax, no Brasil, que é importado. Você tem o caso da Universal Nutrition. Você tem o caso da Synthesize. Você tem o caso da Max Titânio, da Integral Médica, da Probiótica. Você tem marcas como a Growth. Você tem marcas como a Smart Fit Subs. Você tem marcas como... Deixa eu ver aqui. A Absolute Nutrition. Você tem marcas como a R74. Você tem marcas como a Leader Nutrition, que é uma marca que vem crescendo muito no Brasil. Você tem marcas como a FTW, tá? Você tem marcas como a True Source, BLK. São marcas bem conhecidas aí hoje no mercado de suplementação, algumas mais famosas, outras menos famosas, que têm um padrão de qualidade muito bom. São 100% corretas? Não. Nenhuma marca é 100% correta. Eu costumo falar isso para todo mundo. Uma marca ela está sujeita a cometer um erro ou outro. Então, dizer que a minha empresa, que a minha marca, ela só tem produto de qualidade, que ela nunca errou em nada, isso é uma mentira. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Se até mesmo as grandes multinacionais conhecidas mundialmente cometem seus erros, por que uma empresa de suplemento aqui no Brasil não vai cometer o seu próprio erro? Não de forma dolosa ou proposital, mas de forma amadora. Então, são marcas que realmente, geralmente, são marcas conhecidas, são marcas boas, tá? Mas que podem sim também ocorrer algum erro ou não. Perfeito. Maravilha. Meninos, temos 3 minutos para encerrar, então vamos às considerações finais. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Félix Bonfim, ele que é coordenador da ABNutri, esteve aqui com a gente no nosso podcast, no nosso novo quadro. Desculpa te interromper. Tem 2 marcas que me chamam muito a atenção ultimamente, que é o Wise Health e a Cannibal Inc. Essas 2 marcas também têm me chamado muito a atenção ultimamente. Ótimo, eu já anotei quase todas aqui. Então, a gente está aqui no Pergunte ao Especialista. A gente fez muitas perguntas ao Félix. Félix foi muito esclarecedor. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast da revista Runners Brasil. E qualquer dúvida que as pessoas tiverem ao assistir esse podcast, pode mandar as perguntas ou para a Runners Brasil aqui, que a gente encaminha ao Félix, ou também diretamente para o Instagram do Félix. Né? Sigam o Félix no Instagram, Bonfim Félix, né? Com M no final do Bonfim, Félix, e acompanha aí toda a sua trajetória, a sua história. Obrigada por esclarecer, né? E bravo por essa luta. Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço. Deixando aqui mais uma informação para vocês, nós vamos divulgar agora mais 33 laudos de creatina. Esses laudos já eram para estar prontos, estão atrasados, mas eu acredito que num prazo máximo de 15 dias já vai estar sendo divulgado aí nas redes sociais para vocês. Maravilha. Então, galera da creatina, se liga aí, porque tá uma febre de creatina, hein? As marcas estão... Vamos aprovar essa creatina aí para a galera correr cada vez melhor. Não é isso, meninos? Isso aí. Obrigado, Félix. Obrigado a vocês. Um prazer estar com vocês aqui. Um prazer para o pessoal da Runner e para o pessoal que está nos assistindo. Um abraço. Obrigado, Félix. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Show! Fechamos aqui.